preguei na última mensagem em 1 Reis, capítulo 13. Eu queria que você abrisse lá para mim, por gentileza, 1 Reis, capítulo 13. Livro de 1 Reis, capítulo 13, versículo 1 ao 34. É uma leitura um pouquinho comprida, mas eu acho que vale a pena nós lermos, porque é uma história muito significativa. Na primeira semana que eu preguei, eu preguei com foco em um lado dessa história, e hoje nós vamos falar sobre uma voz de engano. E a Renata cantou um cântico que eu gosto demais, que é: eu preciso calar todas as vozes, menos a sua. E isso tem que ser um hábito real e profundo em nossos corações. Nós temos um péssimo hábito de ouvirmos demais. Um péssimo hábito, aí tá ficando legal, hein? Um péssimo hábito de ouvir o que não precisa ser ouvido. E quando nós passamos disso, começamos a ouvir demais, nós começamos a trazer confusão na nossa mente e no nosso coração. E todas as vezes, preste atenção nisso, todas as vezes em que a confusão entra em nossos corações, a nosso coração se entra em rebeldia, porque não temos um caminho. E quando não temos um caminho, nós nos perdemos e perdemos o rumo na qual nós devemos caminhar. E eu gostaria que você prestasse atenção na mensagem. Eu não vou me prolongar, mas é uma voz de engano. E é interessante que esse texto relata que dentro da própria igreja, dentro da comunhão dos irmãos, dentro da comunhão daqueles que se chamam crentes, cristãos, e seja lá o título que você quiser dar, vozes de enganos podem ser trazidos em nossos corações. Então precisamos sim, ou calar todas as vozes e ouvir a voz daquele que é Senhor, ouvir a voz daquele que é Deus sobre todas as coisas. Então 1 Reis, capítulo 13, versículo 1 ao 34, você já sabe a história, porque você já leu, e nós vamos relembrar. Diz assim: por ordem do Senhor, um homem de Deus foi ajudar a Betel, quando Jeroboão estava de pé junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor: ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi, e se chamará Josias. Sobre você lhe crucificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso aqui, e os ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou: o altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu o que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prenda-no. Mas o braço em que ele estendeu ficou paralisado e não voltava ao normal. Além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda junto ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim para que meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu junto ao Senhor, e o braço do rei se recuperou-se e voltou ao normal. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa, coma algo e eu o recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria nem beberia nada deste lugar, pois recebi estas ordens pela palavra do Senhor: não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde você veio. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho pelo qual tinha vindo a Betel. Ora, havia um certo profeta já idoso, morando em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo que o homem de Deus havia feito naquele dia e também o que dissera ao rei. O pai lhe perguntou: por qual caminho ele foi? E os seus filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos filhos: selem o jumento para mim. E depois de selarem o jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado debaixo de uma grande árvore. E lhe perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu. Então o profeta lhe disse: venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse: não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor ordenou-me estas ordens:
não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você. E um anjo me disse por ordem do Senhor: faço voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e bebeu em sua casa. Enquanto ainda estava sentado à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que o havia feito voltar. Ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. O mesmo homem que tinha acabado de mentir é o mesmo homem que foi usado para falar com ele. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde eu lhe ordenei, onde eu falei que não comesse nem bebesse. Por isso, o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o outro profeta assolou o seu jumento para ele. Num caminho, um leão o atacou e o matou. E o seu corpo ficou estendido no caminho, ao chão, ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram viram o cadáver estendido ali, com o leão ao lado, e foram dar as notícias na cidade onde o profeta idoso vivia. Quando o outro profeta soube disso, exclamou: é o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor o entregou ao leão, que o feriu e o matou, conforme a palavra do Senhor o tinha advertido. O profeta disse aos seus filhos: selem o jumento para mim. E eles o fizeram. Ele foi ao encontro do cadáver caído no caminho, com o jumento e o leão ao seu lado. O leão não tinha comido o corpo, nem ferido o jumento. O profeta apanhou o corpo do homem de Deus, colocou sobre o jumento e o levou de volta para Betel, a fim de chorar por ele e sepultá-lo. Ele o pôs no seu próprio túmulo e lamentaram por ele, exclamando: ah, meu irmão! Depois de sepultá-lo, disse aos seus filhos: quando eu morrer, enterre-me no túmulo onde está sepultado o homem de Deus. Põe os meus ossos ao lado dos ossos dele. Pois a mensagem que ele declarou por ordem do Senhor contra o altar de Betel e contra todos os altares idólatras das cidades de Samaria certamente se cumprirá. Mesmo depois disso, Jeroboão não mudou o seu mau procedimento, mas continuou a nomear dentre o povo sacerdote para os altares idólatras. Ele consagrava para eles altares, todo aquele que quisesse tornar-se sacerdote. Esse foi o pecado da família de Jeroboão, que levou à sua queda e à sua eliminação da face da terra. Só até aí. Quando nós lemos uma história como essa, todas as vezes que eu leio, eu fico meio perturbado, não da intenção de ser perturbado, mas o meu coração fica agitado. Porque eu fico extremamente preocupado sobre os enganos em que nós estamos vulneráveis a passar. Quantas e quantas vezes nós já ouvimos mensagens ou aconselhamentos ou conselhos, ou já ouvimos de internet pessoas falando coisas aqui que você para poder ouvir e fala: isso não me cheira bem. Pode ter roupagem de crente, palavra de crente, voz de crente, doçura de crente, mas não é a palavra de Deus. Ou então você já viu mensagens em que um pregador traz, e quando você para poder raciocinar, pensar e questionar, você começa a se confrontar e começa a se deparar dizendo: essa mensagem não tem a ver com o que a palavra de Deus diz. E quando nós começamos a levar em consideração muitas outras vozes, e não a voz daquele que é Senhor, certamente nós vamos tropeçar, nós vamos errar. Se eu e você desejamos caminharmos por um caminho de bênçãos, pelo caminho do Senhor, nós precisamos aprender a voz daquele que é o caminho, a voz daquele que é o Senhor, a voz daquele que tem o domínio sobre todas as coisas, e sendo aquele
que é verdadeiro, justo, reto, íntegro, e poderia trazer vários tipos de adjetivo sobre o nosso Senhor. Mas quando eu me deparo com esse texto, eu começo a ver que um homem de Deus foi ao local na qual o Senhor tinha mandado, trouxe o recado, falou que aquele altar ia ser adulterado, ele ia quebrar e as suas cinzas iriam cair no chão, corpos humanos seriam queimados sobre o altar, e isso era algo inadmissível, porque o altar é somente levado o animal para poder morrer pelo Senhor. E quando ele traz essa profecia, o rei manda matá-lo, e quando manda prendê-lo, e quando manda prender, estendendo a sua mão não volta. O rei não ora nada. O rei pede para que o homem de Deus pudesse interceder por ele. Fala, intercede por mim. Esse homem de Deus, ele intercede, a mão do rei volta, e o rei faz um convite sedutor para ele. Vamos na minha casa, você come, você bebe, e eu vou recompensar você. Quando eu estava novamente lendo esse texto, uma das grandes preocupações em que às vezes ronda, perturba os nossos corações, é que achamos que a vida cristã, por muitas vezes, é recompensadora. Eu tenho que receber uma recompensa em volta. Afinal de contas, eu sou dizimista, eu tenho que receber uma recompensa sobre isso. Afinal de contas, eu sou ofertante, eu tenho que receber uma recompensa em relação a isso. Um dos grandes erros é acharmos que ser cristão, o Senhor está sempre nos devendo algo. Deus está sempre nos devendo alguma coisa. Deus está sempre tendo que nos pagar por alguma coisa que nós estamos fazendo. E nós deveríamos entender que o maior preço já foi pago, e tudo o que nós estamos fazendo, ou deveríamos fazer por amor ao reino, por amor a esse Deus, e por entender que um preço maior já foi pago por mim e por você. Por mais que nós façamos alguma coisa, nunca vamos equiparar esforços em relação ao céu e ao homem. Nunca vamos. Então, se eu e você pensamos desse jeito, não, eu mereço, por quê? Porque eu sou pastor, eu mereço um carro importado, eu mereço uma casa com 10 quartos, eu mereço ter tal coisa. Não, nós não somos merecedores de nada, porque o que Deus já tinha que nos dar, já nos deu, o seu Filho Jesus Cristo. Amém, irmão? Fica um silêncio da morte em relação a isso, né? Porque quando nós falamos, e nós normalmente ouvimos ao contrário, é só vitória. Você pega na internet, pastores encostando, tem um pastor, e eu não vou citar nome, mas ele é pastor de uma igreja pequena e com poder aquisitivo relativamente baixo, mas ele encosta na porta da igreja com uma Porsche. Um helicóptero, não importa onde ele arrumou, não condiz. É bênção de Deus. A maior bênção de Deus na sua vida e na minha vida é a cruz do Calvário, é o sangue carmesim, é a morte de Jesus por mim e por você, é o poder que esse sangue trouxe sobre mim e sobre você, de perdão, de reconciliação, de dívida paga, de um dia termos total condições de nos achegarmos aos céus. Então, queridos, nós devemos aprender a parar de colocar Deus contra a parede e falar: e aí, o Senhor não vai me pagar não? O Senhor não vai me recompensar não? O Senhor não vai me dar alguma coisa? Ele já nos recompensou, Ele já nos salvou, Ele já mandou o seu Filho, e o que vem sobre nós é lucro. Dia a dia, quando você abre o seu olho lá e acorda, não somos merecedores. Do seu emprego não somos merecedores. Do salário não somos merecedores. Do carro não sou merecedor. Das roupas não sou merecedor. Mas pela infinita misericórdia desse Deus, Ele tem mudado a minha sorte. É pela misericórdia, é pela graça, é pelo poder dEle que se aperfeiçoa em nossas vidas. Esse homem de Deus, ele relata isso de uma forma bem bonita. Não quero, não vou me assentar à sua mesa, não quero recompensa nenhuma que venha do Senhor. Quando você pega a história de Geazi, o pecado de Geazi, quando Elias vai lá e fala e dispensa, e não pega os bens
na qual foi levado para ele, Geazi corre atrás e fala: não, 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 dá para mim o que o profeta recusou. Ele decidiu agora receber. Nós precisamos entender que a maior recompensa do Senhor para com as nossas vidas já foi pago. Nós somos lavados, redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. E o que vem sobre nós se chama graça, se chama misericórdia, para continuarmos de pé e caminhando. Pastor, o senhor é contra enriquecimento? Claro que não. Quisera eu ser rico. O senhor é contra ter uma bela casa? Claro que não. Quisera eu ter uma bela casa. O senhor é contra ter um belo carro? De jeito nenhum. Eu sou contra nós acharmos que Deus está sempre em dívida em relação a mim e a você. Eu sou contra nós acharmos que Deus está sempre nos devendo alguma coisa e que Deus tem que nos pagar de alguma forma, porque eu venho à igreja e levanto as mãos. Eu levanto a mão para o Fluminense e o Fluminense não me dá nada. Eu levanto a mão em qualquer outra coisa e outra coisa não me dá nada. Mas eu venho na igreja porque eu levantei a mão, eu adorei, o Senhor tem que me recompensar de alguma coisa. Não, não tem que nos recompensar de nada, Ele já nos deu. Esse homem, ele vai e obedece ao que Deus tem falado. Mas pelo caminho vem um profeta, e a Bíblia fala um profeta mais velho, e fala: olha, Deus mandou você voltar comigo. Ele fala: não, claro que não. Não, o anjo veio, falou para você voltar. E aquele profeta novo, moço lá, e eu suponho que seja moço, deixa o seu coração ser envolvido pela palavra do mais velho, e volta, senta e come. E o interessante é que Deus usa o profeta mais velho, o mesmo sabotador. O mesmo sabotador, irmãos. O que sabotou é aquele que vem e é usado por Deus e fala para ele: assim diz o Senhor. Que loucura! Assim diz o Senhor. E aí o Deus traz uma palavra e usa a boca daquele cara para poder trazer uma lembrança na qual o Senhor já tinha dito a ele. Deixa eu te dizer uma coisa. Isso aqui não tem nada a ver com a mensagem, mas isso tem incomodado meu coração bastante, porque esse texto me mexe bastante. Aquelas pessoas que te incentivam, que nos incentivam a fazer aquilo que é errado, são as mesmas que vão levantar o dedo acusador contra mim e contra você. Guarda isso no teu coração. As mesmas pessoas que falam: o que tem? Rapaz, o que tem você estar namorando e transar com ela antes do casamento? Pastor não está lá? Deus não está lá? Está tudo fechadinho no quarto, debaixo do cobertor? O que tem? E o mesmo que fala é o primeiro que vai apontar o dedo acusador para você. O que tem você estar numa festinha e você se embebedar? Não tem ninguém da igreja aqui. Ninguém da igreja. Como se alguém da igreja tivesse autoridade para fazer qualquer tipo de coisa. O que tem você fazer alguma coisa e não tem ninguém da igreja, não tem crente nenhum aqui que possa apontar o dedo contra você? Faça. Mas vai ser esse o primeiro que vai levantar o dedo acusador contra você e vai tomar o papel do diabo e vai confrontar a sua vida contra Deus. E não somente contra Deus, contra as pessoas. Nós precisamos ter sabedoria para vivermos, sabedoria para caminharmos, sabedoria para entendermos que a vida cristã é uma opção nossa, pessoal, é uma decisão pessoal. Eu não posso pegar a Esther e forçar o Isaac, forçar a Débora. Não, nós ensinamos, e por ensinar e compreensão vivem uma vida cristã. E é desse jeito que nós caminhamos. E esse homem faz isso. E a palavra do Senhor contra a vida dele acontece. Ele morreu. Um leão vai lá, mata ele, deixa o corpo dele, não mata o jumento, e ele fica lá o corpo, até que o profeta mais velho vai lá, pega e leve o corpo de volta. E quando traz o corpo de volta, olha que audácia, ele faz o cara morrer. Fala: enterra agora no meu túmulo, e quando eu morrer, me coloque do lado dele, porque eu quero estar junto com ele. Se eu sou o defunto, fala: vai deitar aqui não. Procurar outro buraco para você, irmão. Olha o que você fez com a minha vida. Você me afundou, procura outro buraco para você deitar. Esse buraco aqui não. Mas pois bem, esse homem perde, ou esse homem de Deus perde a noção daquilo que você tem que fazer.
Sabe uma das coisas que nós temos que nos preocupar para não perdermos a presença do Senhor e a voz de Deus em nossos ouvidos? Duas coisas: a sensibilidade e a obediência. Ser sensível e obedientes à voz de Deus. Ser sensíveis e obedientes àquilo que Deus fala. Uma das coisas mais difíceis que nós temos é a sensibilidade, porque muitas vezes a gente vem para a igreja já armado. Eu não estou afim de ir para a igreja, eu não estou afim de estar na igreja, mas sou obrigado a estar na igreja. Então já vem com o coração embrutecido. Ao invés de entrar por essas portas e falar: Deus, quer saber de uma coisa? Eu não estou afim mesmo não. Por mim eu ficava em casa vendo a final do Fla-Flu. Por mim eu ficava em casa, deitado, descansando, porque eu passei uma semana toda corrida. Por mim eu ficava em casa, mas eu decidi viver isso aqui. E se eu decidi viver isso aqui, então fala comigo. Meu coração está aberto a receber da sua voz e da sua palavra. Corações abertos, corações sensíveis, terra boa para a palavra entrar. Sensibilidade e obediência, porque sem obediência não tem como, irmãos, nós não conseguimos chegar em lugar nenhum. E essas duas armas, e essas duas coisas, por muitas vezes, são armas de Satanás, contra a minha vida e contra a sua vida. Ele tira a nossa sensibilidade, e tirando a nossa sensibilidade, nos impede de sermos obedientes. E Deus não gosta de desobediência, é rebeldia. E rebeldia é como pecado de feitiçaria. E como pecado de feitiçaria, Deus abomina. Duas coisas que nós precisamos sensibilizar os nossos corações. E são duas armas em que Satanás tem se levantado ferozmente para deixar o coração do povo de Deus insensível. Não se chora mais, não se prostra mais, não se busca mais, não se tira tempo de oração, não se faz mais jejum, não se lê a palavra, não se faz campanha, não entra no seu quarto, tranca a sua porta e vai falar com Deus, não tem um tempo de reflexão, não tem um tempo de busca, de intimidade, de solitude com Deus, porque Satanás tem roubado a sensibilidade do coração dos homens, tem roubado a sensibilidade do coração da igreja. A igreja não é mais sensível, não chora com as pessoas que passam na rua, não se sensibilizam com as pessoas que estão morrendo, não se sensibilizam com as pessoas que estão indo para o caminho do inferno sem ajuda. E às vezes a palavra que se passa no coração fala: ah, que pena, morreu e morreu sem Deus, também não era homem bom, e talvez não fosse homem bom porque eu e você não pregamos para essas pessoas. Talvez não fosse um homem ou uma mulher boa, porque nós não tivemos a iniciativa. Pastor Rodrigo, ajuda ali, por gentileza, sua mãe. Só o pastor Rodrigo. E porque não tivemos a sensibilidade de ir lá e ajudar, ir lá e falar, de ir lá e levar a palavra de Deus. Guardamos só para nós mesmos. E quando nós guardamos para nós mesmos, a tendência é um coração endurecido. A tendência é um coração petrificado. Duas coisas que eu te chamo a atenção: sensibilidade e obediência. Sermos sensíveis e sermos obedientes à voz de Deus. Armas que Satanás usa como artimanha contra nossas vidas. Como que eu consigo combater isso, pastor? Primeira coisa, guarda aí no seu coração: não duvide quando Deus fala algo para você. Não duvide. Quando esse Deus fala algo para a tua vida. Não duvide quando o recado for de Deus. Não duvide, irmão. Será que é? Será que não é? Quando Deus te dá um recado, quando Deus fala contigo, e deixa eu te dizer uma coisa: Deus não fala contigo somente quando fala assim: assim diz o Senhor, irmão Zezinho. Não. Tipo, Deus está falando, a palavra está sendo pregada, a palavra está sendo trazida. Todas as escolas dominicais, o Bruno tem trazido a palavra. Todas as quintas-feiras a palavra tem sido pregada. Todos os cultos a palavra tem sido pregada. A Bíblia é a própria palavra anunciada de Deus para o meu coração e para o seu coração. Então, queridos, não duvide dos recados e da palavra de Deus sobre a tua vida.
Por que é tão difícil nós nos sensibilizarmos quando ouvimos a palavra de Deus para os nossos corações? Por que é tão difícil homens, e eu falo do sexo masculino agora, homens se sensibilizarem quando ouvem da palavra de Deus para os seus corações, que eu e você devemos ser melhores? Por que mulheres não se sensibilizam quando a palavra de Deus fala que vocês, mulheres, devem ser melhores? Por que que nós, como cristãos, não nos sensibilizamos quando a palavra de Deus nos orienta a viver uma vida de santidade? Sabe por quê? Porque não damos ouvidos ao que a palavra está dizendo. Sabe qual foi o erro desse jovem? Não deu ouvido à palavra de Deus. E por não dar ouvido, ele morreu. E por não dar ouvido, ele morreu. O leão foi lá e o matou. Ele sai do caminho do Senhor. Uma das grandes armas do inimigo é impedir que nós possamos crer na palavra de Deus. Será? Será? Uma palavra ultrapassada? Num mundo tão moderno, num mundo tão contemporâneo, será que essa palavra ainda continua sendo atual? Será que essa palavra continua sendo viva ou ela já morreu com o tempo? A palavra de Deus continua sendo viva. E eu sei muito bem que muitas coisas que nós ouvimos e vemos por aí na internet podem trazer confusões em nossa mente e no nosso coração. E pode trazer, preste atenção em mim, pode trazer. Eu estava assistindo esses dias, eu até mostrei para os meninos aqui da igreja, um pastor ridiculamente vestido, isso está na internet, misericórdia, mas vamos lá. O cara extremamente gay, cabelão comprido, saiona, e falando que a Bíblia está errada. Ele é pastor. Cheio de pessoas em que não querem compromisso real com Deus e com a transformação na qual a palavra do Senhor o convida a viver. Viver a palavra do Senhor se chama compromisso. Compromisso com ela que é verdadeira, real e transformadora. E nós precisamos viver isso e entender isso. Eu aprendo também que a voz de Deus nunca é enganosa. Nunca Deus vai trazer uma palavra para você que seja engano. Há um versículo que diz que um filho pede o pão, a mãe pode até errar, mas Deus não. Então deixa eu te dizer uma coisa, a palavra de Deus nunca é engano para a sua vida e para a minha vida. Sempre é direcional. Sempre. A sua palavra é uma só, Ele não se engana. Ai, será que Deus disse? Se enganou, voltou atrás, retrocedeu, refez, refalou o que falou. Irmão, não inventa moda. A roda já foi criada, é direcional. Deus não se engana. Se o Senhor disse, obedeça na íntegra. A voz de Deus é sempre clara e traz paz aos nossos corações. Ela tem que trazer paz. Ela tem que trazer segurança em nossos corações. A palavra de Deus, ela nos confronta e no ato de confrontar, ela traz paz em nossas vidas. Ela tem que ser algo trazida dos céus para mim e para você. Mantenha o seu coração firme no Senhor. Firme. Nessa trajetória, eu sou cristão desde meus 4, 5 anos de idade. Ou seja, 50 anos. Nesses 50 anos de vida cristã e caminhando e vendo o caminho do Senhor, muitas pessoas nós já vimos se desviar. Você deve conhecer várias pessoas que se desviaram. Aí alguns falam assim, eu não me desviei, eu sou desigrejado. Novo termo para aqueles que não querem congregar, para aqueles que não querem estar numa igreja e suportar uns aos outros. Porque estar numa igreja não é fácil. Eu tenho que estar numa igreja e suportar o Bruno. Eu tenho que estar numa igreja e suportar o Guilherme, suportar o pastor Rodrigo do meu lado. Mas a Bíblia nos ensina isso, e o pastor Rodrigo me suportar. A Bíblia nos ensina isso. Não. Eu quero me enclausurar, me fechar, porque Deus está onde eu estou. Se Deus está em mim,
está tudo certo. Não, não, não. A comunhão dos santos, a união dos santos, esse momento aqui é extremamente importante para a nossa trajetória e o nosso caráter cristão. O contradizer, o confrontar é extremamente importante para aquilo que nós somos. Isso trata a nossa vida e o nosso caráter. Isso trata quem somos. Então, irmão, mantenha o seu coração firme. Mantenha o seu coração firme no Senhor. Mantenha os nossos corações não podem ser levados por qualquer vento de doutrina. Os nossos corações não podem ser levados por qualquer coisa. Os nossos corações não podem ser levados por qualquer moda lançada. Eu tenho que ter uma santa convicção daquilo que Deus é, daquilo que Ele faz e do que a sua palavra diz. Uma santa convicção na minha vida. Eu sei quem é o Senhor. E não um cristianismo calmante, água com açúcar. Está nervosa, nem sei se acalma mesmo. Está nervosa, dá uma aguinha com açúcar para ele acalmar. Os vermes fazem festa, né? Os bichinhos fazem festa. Dá uma aguinha com açúcar. Não sei se tem alguma coisa a ver com isso. Dá uma aguinha com açúcar. Não. Vida cristã não é isso, irmão. Vida cristã não é um paliativo. Eu tomo um remedinho que Isaac fala que é placebo. Fala, pai, isso não faz nada, pai. Mas eu falo, Isaac, não faz nada, mas tira a minha dor. Fala que ela está aqui, ó. É loucura. Não tem nada escrito nessa fórmula. Aí Abel fala assim, deixa ele tomar, ele está sentindo bem. Tipo, dá um cala a boca, deixa ele tomar esse negócio aí, essa farinha. Reino de Deus não é placebo. Entendeu? Tirou a minha dorzinha, agora eu estou me sentindo um crente melhor. Não. A Bíblia fala de uma coisa muito interessante. É negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir ao Senhor. Não é fácil. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir ao Senhor, é eu olhar para mim e falar, não. Mas, não. É negar a si mesmo, é tomar a sua cruz e seguir ao Senhor Jesus Cristo. Mantenha o seu coração firme, não se deixe ser levado por nada. Não permita que o seu coração seja conduzido por decepções da vida. Você imagina, irmãos, quantas vezes eu e você já nos decepcionamos? E eu sempre repito, nunca com Deus, mas com pessoas que são intitulados homens de Deus, mulheres de Deus. Esse jovem, esse profeta, o mais novo, ele ouve a voz do profeta mais velho, e por ouvir segue, e por seguir, ele se decepciona, porque não era o que Deus estava querendo para ele. Deus nunca erra na sua trajetória comigo e com você. Não permita que o seu coração seja conduzido por decepções da vida. Eu não sabia que ia ser assim. Eu não sabia que o meu casamento ia ser assim. Eu me decepcionei e Deus tem total culpa nisso. Deus não tem culpa nenhuma. Eu me decepcionei. Eu saí de um emprego, fui para outro, achei que ia ser bom, não foi. Deus não me orientou. Deus não tem nada a ver com isso. A decisão foi sua. Porque Deus falou, não, Deus não disse nada. E se disse, provavelmente nós tenhamos desobedecido. Nós precisamos entender isso em nossos corações e pararmos de brincar de faz de conta. Uma vida cristã séria é uma vida cristã que leva a palavra de Deus de forma séria, madura, conhecendo o que Deus é, o que Deus quer e o que Deus faz. E quando nós nos decepcionamos, essas decepções não podem se virar contra Deus. Porque Deus fez, Deus não fez. E às vezes nem põe a culpa do diabo, porque o diabo também fala, eu também não. Não. Deus, se não foi o Senhor, eu também não fui. Essa mulher e esse homem decidiu fazer isso por conta própria. É muita maldade que nem eu consigo ter. Olha o diabo falando. É muita maldade no coração desse cara aí que eu não consigo ter. Ultrapassou o quinto dos infernos.
Nós precisamos, irmãos, entender isso. Não permita que isso desça ao seu coração. Jesus, Ele muda, cura, transforma a nossa história para que nós possamos ser bênçãos. Deus sempre tem planos para as nossas vidas. Deus tem plano para mim e para você. Deus tem planos para os nossos corações. Deus tem planos para os nossos ideais. Deus tem plano para mim e para você. Então há 3 coisas importantes que você precisa saber. Confie, obedeça e cumpra integramente. Confie, obedeça e cumpra esses planos integralmente. Confie, lance sobre Ele. Se lance sobre o Senhor. Eu confio em um Deus em que eu posso fechar meus olhos e me lançar sobre Ele. Eu confio num Deus integralmente, que eu posso lançar meu coração sobre Ele, porque eu sei quem Ele é e o que Ele faz. Se esse Deus tem planos para a minha vida, confie. Eu posso falhar em relação à minha esposa, eu posso machucá-la, mas Deus não falha. Ele não a machuca. Ela pode me machucar, mas Deus não me machuca. Então, confie. Confiar é lançar-se. Confiar é descansar. Confiar é saber que Deus está agindo e provendo ao nosso favor. Ou seja, obedeça. Uma vida de obediência. Já faz mais de um mês que as mensagens pregadas nesse altar têm falado sempre sobre obediência. Sempre um tópico da mensagem cita o termo obediência. Por quê? Porque a igreja precisa caminhar dessa forma. A igreja precisa caminhar em obediência. O povo de Deus precisa caminhar em obediência com esse Senhor e saber quem Ele é. E sabendo, eu ouço e obedeço a sua voz. Há um videozinho de um pastor de ovelhas. As ovelhas estão distantes e ele, distante das ovelhas, atrás da cerca, ele começa a fazer um barulho. Aquelas ovelhas que estão distantes, elas começam a vir para junto do pastor e ali se aglomeram. Ou seja, a palavra diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Por que conhece? Porque o bom pastor a protege, a guarda. A ovelha conhece a voz do seu pastor, ou seja, ela obedece à voz do seu pastor. E não é pastor Alexandre, é pastor Jesus. Cumpra a vontade de Deus integralmente. Integralmente, irmãos. Cumprir a vontade de Deus é algo muito especial para mim e para você. Cumpra integralmente. Não faça as coisas pela metade, que pela metade você não fez nada. É isso que é gostoso. Quando eu faço, eu não fiz tudo, mas fiz pela metade. Sabe quando você vai limpar a casa e você começa pelo quarto, vem pelo corredor, vem pelo banheiro, e quando você termina o corredor, você fala, cansei. E deixa a sala, a cozinha e outro banheiro sujo. Você não limpou integralmente. E quando você chega na sua casa, o primeiro cheiro que você sente é o cheiro de podridão da sala que não foi limpa. Mas eu limpei o corredor, mas a sala não foi limpa. Mas eu limpei o banheiro, mas o outro está sujo. Mas eu limpei meu quarto, mas todos os outros têm teia de aranha. Não fazer integralmente é a mesma coisa que não cumprir, não estabelecer a vontade do Senhor sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu preciso entender que eu preciso viver diante do Senhor de forma integral. Integral, para que a salvação reine na minha vida. Integral é negar a si mesmo. Integral é fechar os olhos para aquilo que o mundo me traz. Integral é colocar o coração diante de Deus. Integral é colocar tudo diante do Pai e falar, Senhor, eu não sou nada sem Ti, e eu preciso que a Tua direção tome conta da minha vida, que a Tua vontade tome conta da minha vida. Que o teu dirigir, o teu mover seja a bússola, a tua palavra seja o direcionamento na minha vida, de forma integral. Eu preciso viver para o Senhor. Não uma vida cristã dividida. Parte lá, parte cá, agrada a um, agrada a carne, agrada ao Senhor, agrada os desejos, e não consigo me manter de forma santificada.
A igreja de Cristo precisa andar de forma santificada. As pessoas precisam olhar para mim, para você e ver Cristo em nós. Para encerrar, queridos, eu quero que você entenda. Deus fala. Ele continua falando à sua igreja. Rápido, né? Deus fala. Deus continua falando à sua igreja. Ele continua falando ao seu povo. Sabe por que Deus continua falando? Porque Ele continua amando o seu povo. Ele continua nos amando. O dia que eu parar de chamar a atenção dos meus filhos, é porque eu deixei de amá-los. O dia que meus filhos pararem de orientar os meus netos, é porque deixou de amá-los. O dia que Deus parar de falar comigo, é porque eu me afastei a tal ponto em que eu não ouço mais a sua voz. Deus continua falando à sua igreja. A igreja que não está mais ouvindo. A igreja que ficou surda à voz desse Deus. A igreja que tampou os seus ouvidos em relação à voz desse Deus. Ele continua falando à sua igreja. Os planos de Deus para ela são sempre perfeitos. Pensa numa perfeição. Não olha para mim não, é Deus. Pense em algo perfeito. Os planos de Deus para mim e para você são sempre perfeitos. Deus me deu muito mais do que eu poderia imaginar. Deus já te deu muito mais do que você poderia imaginar, porque os planos dele são perfeitos. Olha de onde ele nos tirou. Você consegue olhar para trás e ver de onde você estava e aonde você está hoje? Você consegue olhar para trás e consegue enxergar o que Deus tem feito na sua vida e na minha vida? Quando eu olho para trás, eu falo, Senhor, eu não consigo dimensionar, imaginar o que seria a minha vida sem o Senhor. Apesar de ter nascido numa igreja, mas eu não conseguiria imaginar, não seria bom o futuro, nem sei se vivo ainda estaria. Mas a sua graça, os seus planos são perfeitos para a minha vida. Me fez um homem com propósito, me fez um homem com uma história, me fez um homem com um plano, me fez um homem com um coração. Nós precisamos entender isso, irmãos, que os planos de Deus são sempre perfeitos. Mesmo que for que você abra mão das iguarias do rei, mesmo se for para você abrir mão de algumas recompensas que esse mundo tem para te dar, os planos de Deus são sempre perfeitos. Nada pode brilhar mais do que os planos de Deus. Seja sensível à voz desse Senhor. Seja sensível. Eu preciso ouvir a voz desse Deus. Eu preciso ouvir a voz desse Deus. Por que você tem embrutecido o teu coração e insistido em viver nesse coração endurecido? Por que você tem insistido em viver um coração tão longe de Deus? Eu venho à igreja, e daí? Eu estou sentado na igreja, e daí? Eu levanto a mão, e daí? Eu faço, mas não leio a Bíblia, mas não ora, não tem a sede de buscar a presença do Senhor todos os dias, não muda o seu comportamento, não mudamos o nosso comportamento, porque não somos sensíveis à voz de Deus. Só queremos ser como os fariseus, conhecedores, boa roupagem, mas quando João Batista chega e fala, vocês cheiram a morte. Eu sei que não é o caso de vocês, estou falando de João Batista. Vocês cheiram a morte. Por fora, um sepulcro, pintadinho, com cal, branquinho, mas por dentro cheira a morte. Uma vez nós fomos fazer uma visita a um cemitério lá em Buenos Aires, Evita Peron. Irmão, é a coisa mais sem graça do mundo, mas é ponto turístico. E foi eu, Débora e Isaac Esther visitar um túmulo. Chega lá fora, um túmulo, um jazigo, como é que chama aquele negócio lá? Um mausoléu, lotado de gente, bem arrumado. Mas o que tinha lá dentro? Morte.
como qualquer outro buraco que se enfia um corpo. Por que que às vezes não somos sensíveis à voz de Deus? Temos boa boca para reclamarmos e péssimo coração para ouvirmos, para entendermos. Boa boca para murmurarmos, péssimos corações para se sensibilizar. Que os nossos corações sejam sensíveis à voz de Deus, que os nossos ouvidos sejam afinados à voz de Deus, que nós possamos saber que esse Deus continua falando e movermos as nossas vidas ao agir dele sobre cada um de nós. Amém, irmãos? Você pode ficar de pé?